Aí viu, botei o título aqui, ó, série ou paralelo. O que acontece? Eu coloquei uma figura no grupo e é uma associação em paralelo e ficou a figura meio feia, um monte de associação de resistores entre os pontos A e B, e vou repetir um pouco aqui para ver como que analisa, né, a figura, para ver se ela está o quê? Em série ou se está em paralelo. O que acontece? Eu tenho dois pontos aqui, A e o ponto B, e coloquei um resistor aqui, ó, R1. Está aqui o resistor R1 entre os pontos A e B. E o que eu vou fazer? Eu vou associar resistores aí, eu quero saber se eles estão em série ou em paralelo. Eu venho aqui, ó, e vou associar aqui um resistor R2. Venho aqui e associo o R2. Aí vou vir aqui, ó, vem, associar aqui o R3. Aí vou e associo o R3 aqui. Então está aqui o R3. Aí não contente, eu venho aqui para indicar que passou por cima e vou associar isso aqui, ó. E venho com ele até aqui e fecho. Esse aqui seria o R4. Aí mais ainda, vou além. Eu vou pegar um resistor daqui, vou passar com ele por aqui, ó. Vou passar com ele por aqui, vou vir até aqui, ó. Tá aqui ele. E vou voltar no mesmo ponto. Percebe que estou indo para o mesmo ponto de todos os resistores? Aqui seria o R5. Então o que acontece? Essa associação toda que eu acabei de criar, elas estão submetidas a esse ponto aqui, ó, ao ponto A e ao ponto B. Se eu pegar o R1 aqui, ele não está de A para B, tá, não tá? Se eu pegar o R2, que está lá em cima, ele não sai aqui de A e vai até o B, ele não está associado ao mesmo par de ponto do R1, de A para B. Todos esses resistores, R1, R2, o R3, o R4 e o R5, eles estão ligados a um mesmo par de pontos. Que par de pontos é esse? É o A e o B. Eles estão o quê? Submetidos a esses pontos, ao ponto A e ao ponto B. Então, em paralelo, tá aqui, ó. Em paralelo, eles estão o quê? Eles estão submetidos a um mesmo par de pontos. Tá, e qual é o significado disso? Todos esses resistores estão submetidos ao mesmo par de pontos. Ué, se eles estão submetidos ao mesmo par de pontos, se eles estão ligados ao mesmo par de pontos, eles têm o quê? Eles têm o quê? Mesma DDP. Ué, se eles têm mesma DDP, todos eles, então eles estão associados em quê? Em paralelo. Então, para saber se eles estão em paralelo, você vai ver o quê? Se eles estão ligados ao mesmo par de pontos. O R1 e o R2 estão submetidos ao mesmo par de pontos? Sim. Assim como o R5, o R4 e o R3. Agora em série, como é que é em série? Aí você vem em série e comenta assim, ó, que em série tem mesma corrente. Não é isso? Tá, mas qual o significado disso? Como é que eu visualizo isso? Eu venho aqui, ó, vou dar um exemplo. Vem com esse resistor aqui, ele desce para cá, e vem para cá e desce bem aqui. Aí vamos supor que aqui tem o R1, um resistor 1 aqui, tem um resistor 2 aqui e tem um resistor 3 aqui. Então, se tiver uma corrente aqui, imagine que isso aqui em preto seja um arame. Aí eu vou vir aqui, ó, a corrente, ó a corrente passando no resistor. Passou no primeiro, aí vem aqui a corrente, passou no segundo,
Vem a corrente agora aqui, ó. Passou no terceiro. Então acontece, olha o sentido da corrente. Olha o sentido aqui, ó. Ela vem, 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 vem. Agora o que acontece? Essa corrente que passa aqui no R1 não é a mesma que passa aqui no R2, que é a mesma que passa no R3? Então o que acontece? Se essa associação aqui, ó, que eu acabei de criar aqui, os resistores R1, R2 e R3, eles estão submetidos a uma mesma corrente, apesar do formato, porque tem gente que olha essa figura e fala que é em paralelo, por causa que tem retas paralelas e não tem nada a ver com formato. Vou até escrever aqui, ó. Escrever aqui, ó. O formato. O formato não. Vou escrever aí. O formato não importa. Não é isso? O formato não importa. O que importa é você verificar. Então, como eu estava explicando aí, o formato aqui, quando eu escrevi aqui do lado, o formato da figura, ela não importa. Importa é analisar o que? Se tem a mesma corrente passando por todos os resistores. Aí o que acontece? Aí o Paladino perguntou quando que eu tenho um curto-circuito. Acho que ele estava falando isso. Ah, quando eu tenho um curto-circuito. O que vai caracterizar um curto-circuito? Então, por exemplo, eu tenho esse resistor aqui, ó. Vamos supor que eu tenho esse resistor aqui. Aí tem um ponto aqui de início, né? Escrevendo aqui só para... E eu associo aqui, por exemplo, um arame. Vamos colocar um arame aqui. Vamos colocar um arame. Aí eu associo um arame aqui. Tem esse resistor aqui. Tá? Tem esse resistor. Aqui é um ponto A. Aqui é um ponto B. E tem esse resistor aqui que eu digo que ele vale 0 ohms. Beleza? Isso aqui, essa configuração aqui de um resistor que não vai... Eu vou até botar aqui, ó. Vamos colocar ele com 2 ohms, mais ou menos, né? Que é diferente de 0. 2, né? É positivo. Então o que acontece? Quando eu associo um resistor de 2 ohms a um pedaço aqui, por exemplo, de arame que não tem resistência nenhuma, isso vai causar o quê? Um curto-circuito. E o que significa isso de curto-circuito? Por exemplo, se tivesse esse resistor aqui, poderia ser, por exemplo, poderia ser uma lâmpada. Aqui, por exemplo, poderia ser uma lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada ela funciona como um resistor, que é um tipo de consumidor. Ela consome energia. Então, vamos supor que aqui seja uma lâmpada. Ela esteja aqui. Essa lâmpada aqui, quando entra em curto-circuito, ela vai queimar? A resposta é não. A lâmpada, ela não queima. Aí tu fala assim, caraca, eu pensei que a lâmpada queimava quando entrava em curto-circuito. Não, a lâmpada não queima. O que acontece é quando está associado em paralelo com um pedaço de arame aqui que não tem resistência, ele fica bem assim, ó. Eu tenho um resistor R de 2 ohms. Espera aí, deixa eu só consertar. Igual a 2 ohms associado com um de 0 ohms. Então acontece, essa associação aqui em paralelos, né? Paralelo porque está ligado ao mesmo par de pontos. E o que acontece? Eu vou associar 2 em paralelo com 0. Vamos ver quanto que vai dar de resistência? Então, quando eu tenho 2, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o produto 2 vezes 0 pela soma, que é 2 mais 0. Isso vai me dar o quê? A resistência equivalente. Então, 2 vezes 0, 0. E 2 mais 0, 2. 0 dividido por 2, 0. 0 ohms. A resistência equivalente aqui é 0 ohms. Se a resistência equivalente é 0 ohms, essa lâmpada aqui, ela está consumindo alguma coisa? A resistência ela não é um tipo de consumidor. Se está consumindo 0 ohms, essa lâmpada aqui não está acendendo. E por onde vai passar a corrente elétrica? A corrente elétrica ela passa
pelo local que oferece menor resistência ou resistência nula. Então, a corrente ela vai vir por onde? Por aqui, ó. Por onde tiver menor resistência ou resistência nula. Por isso que a corrente ela passa por aqui. E essa lâmpada aqui, ó, ela acaba não acendendo, né? Vamos supor o macete, mais ou menos, é que a corrente elétrica ela é meio preguiçosa. Ela passa por aquele lugar que oferece menor resistência ou resistência nula. Então, como aqui eu emendei um arame daqui para cá, a corrente elétrica ela passa pelo arame, mas ela não passa pela lâmpada. Então, o que acontece? Como a lâmpada ela não está consumindo, ela não tem resistência, a resistência dela é zero, ela não vai acender, não vai passar corrente aqui, ó. Entendeu? Então não vai acender, a corrente ela vem toda por onde a resistência é nula e acaba que a lâmpada ela não acende. Aí se a questão falar, a lâmpada vai queimar, não, aqui eu coloquei aqui, a lâmpada ela não queima, ela só não acende, ela só não tem energia necessária para acender, para esquentar e acender, mas que ela está funcionando, que ela está em perfeitas condições, tá? Ela só não acende porque não tem corrente. A corrente passou pelo fio onde tem um curto-circuito.